O João Santana, que foi marqueteiro do PT, teve envolvido também nas trambicagens do PT todas, né? Ele está alertando o Lula que o envolvimento dele com essa escola de samba que vai fazer uma homenagem pode sair pela culatra essa história, tá? O pessoal do PT fez a conta e disse que não vai dar inelegibilidade não, porque já teve a homenagem a outros políticos no passado. E não teve, na verdade, né? Teve homenagem, parece que ao José Serra e ao Alckmin, em 2006. Teve uma escola de samba em São Paulo que fez uma homenagem aos dois. E, curiosamente, naquela época, o PT entrou com uma ação na Justiça Eleitoral, alegando propaganda antecipada, mas não deu em nada. E, vamos lembrar, o Alckmin perdeu a eleição naquele ano para o próprio Lula, né? Então, ou seja, os precedentes que tem disso daí não são muito bons. Mas a verdade é, eu acho também que com relação a inelegibilidade do Lula, eu acho pouco provável que eles façam alguma coisa. Tá? A verdade é essa. Você sabe como é que funciona a justiça no Brasil. É uma justiça em duas camadas, é uma justiça A para o pessoal da direita, uma justiça B para o pessoal da esquerda, e na justiça B não tem nada, não vai pegar nada para o Lula nisso daqui, né? Agora, uma coisa que pode afetar é o que está dizendo o marqueteiro do PT, que isso pode sair pela culatra em termos de propaganda. Não em termos judiciais, mas em termos de propaganda. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Velho Hemorroida, Lula de calcinha no Resort Taiaiá e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a grande expectativa é essa, tá? O marqueteiro do PT está dizendo que o tiro pode sair pela culatra. Segundo ele está dizendo, o carnaval se presta muito mais a criticar do que a elogiar alguém, a construir a imagem de alguém. Além disso, o Lula ele já é bem conhecido do povo brasileiro, então não vai fazer tanta diferença assim um desfile de escola de samba propagandeando o Lula. Ao contrário, justamente o fato de que houve uma propaganda eleitoral antecipada a favor do Lula pode acabar piorando a situação dele, não do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, o mais provável é que não dê em nada. Mas do ponto de vista da imagem, pode realmente piorar a imagem do Lula. Olha o que diz aqui o João Santana, né? Ele diz que é um cenário de soma negativa, onde todos saem perdendo. A primeira-dama vai estar no carro alegórico, ou seja, esse é um dos grandes problemas que ele aponta, né? Segundo ele está dizendo, houve uma avaliação no governo Lula sobre esse desfile da escola de samba, e eles chegaram à conclusão de que a primeira-dama participar não teria problema, porque ela teoricamente não faz parte do governo. Mas a verdade é que tem que lembrar que a primeira-dama tem um gabinete dentro do Palácio Planalto. Ela própria falou em ressignificar o papel de primeira-dama. Então existe sim a chance de considerar que ela é parte do governo para esse efeito e que, portanto, isso tornaria todo mundo inelegível aqui nessa história, né? Ou daria multa por questão de propaganda eleitoral antecipada. De qualquer forma, do ponto de vista jurídico, o pessoal do governo chegou à conclusão de que não tem problema aqui. O problema, segundo o ex-marqueteiro do PT, é do ponto de vista da imagem mesmo, né? Aqui, ó. O ex-marqueteiro do PT, o João Santana, criticou o envolvimento do presidente e da primeira-dama no desfile da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. A agremiação, que pela primeira vez desfilará no grupo especial das escolas de samba do Rio, apresentará um enredo que conta a história do Lula, né? E o vídeo publicado nas redes sociais, Santana alertou que o tiro pode sair pela culatra com essa exposição na Sapucaí e cita um cenário de soma negativa. Antes de tudo, carnaval se presta mais para demolição do que para construção de imagem de político, né? Acidez crítica, liberação e relevância são os principais temperos. Então, um carnaval para homenagear um político não pega muito bem, né? E é verdade, não pega bem mesmo. Isso vai fazer mal para a escola e para o Lula, no final das contas. É isso que ele está querendo dizer com cenário de soma negativo. Tanto a escola vai perder ponto, quanto o Lula vai perder ponto. Há 3 dias do desfile, o Palácio do Planalto vetou a participação de ministros no domingo da Marquês de Sapucaí, mas a primeira-dama decidiu desfilar, estará no último carro alegórico. Já Lula vai acompanhar o desfile no camarote da Prefeitura do Rio, acompanhado do prefeito Eduardo Paes e aliados. O desfile é amanhã, domingo, né? O governo trabalha para evitar que a apresentação seja interpretada como propaganda eleitoral antecipada, o que está em análise pelo TSE. O TSE falou que não proibiu o desfile da escola, mas disse que pode ser propaganda eleitoral antecipada, sim, pode ter multa, pode ter até, em tese, a inelegibilidade do Lula, né? E como eu já falei para vocês,
Se eles adotassem, se a gente tivesse uma justiça única, fosse a mesma justiça para todo mundo no Brasil, não tivesse uma justiça de duas camadas, né? A punição que eles deram ao Bolsonaro de inelegibilidade teria que valer para o Lula também. O Lula também teria que ser tornado inelegível da mesma forma, né? Santana destacou a possível reação negativa ao desfile em pontos que Lula precisa desesperadamente de votos, citando o interior de São Paulo, Sudeste e Sul, né? O ex-marqueteiro do PT também questiona o impacto no Nordeste e no segmento evangélico, ou seja, o segmento evangélico e muitas regiões mais conservadoras veem o carnaval como uma coisa ruim. Então, o fato de haver escolas de samba homenageando Lula, no final das contas, né, é uma coisa meio vista como ruim no final das contas. É isso que ele está colocando. Quem é que gosta de escola de samba? Quem gosta de escola de samba é turista, que vai para o Rio de Janeiro ver mulher pelada, né? Principalmente turista estrangeiro, que acha uma coisa bacana pra caramba aquilo ali. Só que turista estrangeiro não vota no Brasil, então meio que isso não ajuda o Lula em muita coisa. Aqui, ó, o carnaval se presta mais para demolição do que para construção de imagem de político. No caso da escola de Niterói, pode-se dizer como atenuante que foi uma iniciativa espontânea, mas deixou de ser quando o presidente e a primeira-dama se aproximaram perigosamente do evento, ou seja, embora tenha sido algo espontâneo, né, o pessoal lá de Niterói mesmo, eu já falei pra você, eu sou de Niterói, vocês sabem, né, eu sou nascido em Niterói. Só tem sossa naquela porcaria daquela cidade. Cara, é impressionante a quantidade de sossa que tem em Niterói, cara. Então, quando os idiotas sossa de Niterói tiveram essa ideia de jirico, né, foi ideia deles mesmo, mas a verdade é que o Lula comprou a ideia, passou a se aproximar da ideia, o que é um problema para ele, né? O ex-marqueteiro do PT alega que a decisão sobre a participação de Janja foi baseada mais em uma análise da assessoria jurídica do governo do que na avaliação de núcleos de estratégia e comunicação da gestão petista. Ou seja, eles chegaram a perguntar a questão de inelegibilidade, de multa por propaganda antecipada, esse tipo de coisa. Só que, na visão dele, esse não é o problema. De novo, deveria ser o problema, tá? Se a gente tivesse uma justiça de uma camada só, se fosse a mesma justiça para todo mundo no Brasil, seria um problema. O Lula estaria inelegível também. Mas a gente está vivendo já um setor, uma época de justiça de duas camadas, né? Para a esquerda vale uma justiça muito mais leniente, muito mais tranquila, super light, não pega nada, tá tudo tranquilo. Para a direita, ele peidou no elevador, inelegibilidade imediata por 200 milhões de anos, né? Assim, qualquer coisinha é uma punição absurda. A gente já falou num vídeo aqui que a Carmen Lúcia diz que não podemos proibir o desfile porque seria com censura antecipada. Em 2022, havia o filme sobre quem mandou matar Bolsonaro do Brasil Paralelo, e a mesma Carmen Lúcia concordou, não, tem que censurar, a gente não viu o filme ainda, mas né, pode ser que ajude o Bolsonaro, então temos que censurar o filme, imediatamente censura tudo, proibido. É a chamada justiça de duas camadas, é uma justiça para a esquerda, uma justiça diferente para a direita, né? Mas beleza, né? Então é o que eu falo, eles têm razão aqui, ou seja, eu também acho que não vai dar em nada, porque vai ser a justiça B que vai julgar o pessoal do PT, e a justiça B não pega nada para ninguém, é super tranquila, né? Agora, o que o João Santana está falando é que isso pode ser pior. E eu já tinha falado isso aqui, eu já falei num outro vídeo para vocês, que essa ideia de que isso vai ajudar o Lula pra caramba, eu não acho que vai ajudar o Lula não, tá? O Lula, esse desfile na escola de samba, na verdade, vai prejudicar ele, por quê? Porque vai ficar associado à corrupção, vai ficar associado a uma escola querendo ajudar o Lula, e isso não pega bem. O segmento evangélico, o pessoal mais conservador, até o Nordeste o pessoal não gosta disso, né? Então estão dizendo aqui ó, que na quinta-feira o plenário do TSE rejeitou por unanimidade pedidos para barrar o desfile da Escola de Samba Acadêmico de Niterói. Então eles não aceitaram barrar o desfile, embora tenham aceitado no passado barrar o filme da Brasil Paralelo, né? Mas aí, como eu falei, é a justiça de duas camadas que a gente tem aqui no Brasil, né? Agora, mas disseram que, olha só, que a gente tá de olho, né? E tá todo mundo preocupado com isso aqui, ó. Globo, com receio de propaganda política, Globo adota regras para o desfile sobre Lula na Sapucaí. Então, um alerta para o pessoal do Novo aí, que processou esse negócio, tem que lembrar de botar a Rede Globo também com multa por propaganda eleitoral antecipada, tá? Porque eles vão transmitir o desfile. E se eles vão transmitir o desfile, eles poderiam não transmitir o desfile. Eles poderiam não transmitir o desfile, eles não são obrigados a transmitir o desfile. Eles estão transmitindo o desfile e, portanto, tem que levar multa também por propaganda eleitoral antecipada. Como eu falei, eu acho pouco provável que a justiça determine a inelegibilidade do Lula, mas talvez uma multazinha aí salgada por propaganda eleitoral antecipada, talvez a gente consiga emplacar. E é importante botar essa multa também na Globo, porque a Globo vai fazer a lambança também, né?
E na escola de samba, evidentemente, das pessoas que fizeram aqui, o rapaz A e o rapaz B aqui, que eu não sei quem são, que fizeram esse desfile, tem que ser multados, evidentemente, a escola de samba, a Liesa, o Eduardo Paes, todo mundo tem que receber multa por propaganda eleitoral antecipada aqui, né? Aqui, ó, a apresentação do Acadêmico de Niterói no primeiro dia de desfile da escola de samba fez a Globo adotar um protocolo com orientações para jornalistas e técnicos que vão atuar na transmissão. A ideia é evitar manifestações a favor do presidente Lula. Procurado pela coluna para comentar o assunto, a Rede Globo apenas confirmou que irá transmitir na íntegra e sem cortes todos os desfiles de escola de samba de São Paulo e do Rio, e etc, etc. Né? A coluna apurou que são 3 orientações básicas dadas aos profissionais. A primeira é que, caso haja indícios de propaganda política, olha só, o coordenador da transmissão mude a câmera para um plano geral das alas da escola sem mostrar a pessoa fazendo propaganda. Ué, mas peraí, a escola inteira está fazendo propaganda para o Lula. Você vai mostrar a escola inteira, você está fazendo propaganda para o Lula do mesmo jeito, não tem como fugir disso daí. É todo um enredo falando do Lula, então é propaganda eleitoral antecipada do Lula, né? Aqui, ó, o segundo ponto diz respeito à sobriedade dos repórteres que vão participar da transmissão. Eu duvido que eles consigam. Esse pessoal tem orgasmo quando fala o nome do Lula. Esse repórter da Rede Globo fala, ai, Lula, gozei. Esses repórteres não vão conseguir manter a neutralidade falando disso, porque eles adoram, eles têm orgasmos espontâneos múltiplos quando falam do Lula, esse pessoal da Globo, né? Tanto ao falar do enredo quanto ao entrevistar pessoas. A ordem é focar alegorias e adereços e evitar falar com populares que queiram exprimir alguma posição política. Queiram exprimir apoio ao Lula, evidentemente, né? A terceira e última diretriz foi dada diretamente aos apresentadores Alex Escobar, Mariana Grois, Milton Cunha e Karine Alves, tudo esquerdista. A empresa pediu que eles estudassem a fundo a vida do Lula. Não precisa, o Globo não precisa, eles sabem, até o dia que nasceu o pentelho no saco do Lula, eles já sabem já. Mas evitassem comentários que soassem como empolgação. Eu duvido que eles consigam, os caras vão ter orgasmo lá ao falar do Lula. Ai, Lula, me come, Lula, por favor. A equipe das redes sociais da Globo foi orientada a tratar o desfile de forma sóbria. Resumos também ficarão disponíveis e coisa. Não interessa, vai ser propaganda política do mesmo jeito. A Globo tem que pagar essa multa do mesmo jeito, né? Aqui, ó. Desfile de carnaval em homenagem a Lula pode torná-lo inelegível? Pergunta aqui a BBC Brasil. E a resposta é que deveria. Se a gente tivesse uma justiça única, deveria tornar ele inelegível. Mas eu acho pouco provável que isso aconteça, tá? Aqui, ó, o medo que ronda o desfile em homenagem a Lula na Sapucaí. Segundo eles estão colocando aqui, ó, com a pressão da oposição e o risco de ferir regras do TSE, candidatos desistindo de desfilar no desfile da Acadêmico de Niterói, o temor é que um eventual entendimento da justiça eleitoral, de que políticos que compareçam descumpriram regras eleitorais. Um dos que está desistindo de participar é o vice-presidente do PT, o Gilmar Tato. Além de Janja e ministros, dezenas de parlamentares e pré-candidatos vão desfilar na ala da escola de samba destinada a amigos do presidente. Esse pessoal vai ficar todo mundo inelegível, sem dúvida alguma. A coluna já ouviu especialistas que se dividiram sobre o entendimento da justiça eleitoral. Se dividiram por quê? Porque hoje a gente não tem uma justiça só. A gente tem uma justiça de 2 camadas. É a justiça A para a direita. A direita, qualquer coisinha é cadeia, é não sei o que lá, é inelegibilidade, é 22 milhões de multa, não sei o que lá. Para a esquerda, não, pode tudo, vai lá, Lula, desfila mais, Lula. Né? Aqui, agora o pessoal está lembrando, mas teve desfiles no passado com candidatos também. Da direita não teve nenhum. Teve um desfile em 2006 homenageando o Alckmin e o Serra. Olha só, 2 esquerdistas, né? Aqui, ó, bonecos de José Serra e Geraldo Alckmin foram levados ao sambódromo pela Leandro de Itaquera. Mas, de novo, esse caso aqui não era um desfile em homenagem a eles. Era um desfile de um outro tema qualquer, que eu não sei qual que é. Acho que era o próprio homenagem ao próprio Carnaval de São Paulo. E aí no último carro alegórico eles botaram os bonecos do Alckmin e do Serra. Propaganda política eleitoral, com certeza. Inclusive o PT entrou na justiça alegando propaganda eleitoral antecipada e coisa e tal. Não deu em nada, mas de novo, não deu em nada naquela época, né? Agora a justiça determinou que qualquer coisa é propaganda eleitoral antecipada. O Bolsonaro, por exemplo, se foi tornado inelegível por causa do 7 de setembro, né? Um dos motivos que usaram isso, né? E essa é a situação, ou seja, lá em 2006 o pessoal do Lula foi contra esse negócio, mas é importante notar uma coisa muito, muito importante, é o que eu falo, eu acho que a justiça, o TSE não vai fazer nada, mas isso daqui o que apontou aqui o João Santana, eu acho que tem razão, tá?
vai piorar a situação. Vale lembrar que o PSDB perdeu a eleição naquele ano, perdeu a eleição para presidente, né? Então, ou seja, a coisa não é essa coisa não, né? Aí estão falando, mas quem mais que foi homenageado? Bolsonaro também foi homenageado numa escola de samba e ninguém reclamou. Não, ele não foi homenageado, ele foi sacaneado pelo Marcelo Adnet. Isso daqui era a escola de samba, não sei qual foi a escola de samba aqui, mas São Clemente, em 2020. No ano da pandemia, antes da pandemia, né, ou seja, na época que o Bolsonaro estava sendo criticado pela esquerda por outros motivos, o Adnet fez uma paródia aqui do Bolsonaro sacaneando o Bolsonaro. Duas coisas muito importantes aqui. Ele estava sacaneando o Bolsonaro, ele não estava elogiando o Bolsonaro, ele não estava dizendo que o Bolsonaro era bacana, ele estava sacaneando o Bolsonaro. E no final das contas, a São Clemente foi rebaixada, vocês sabem, né, nesse ano, né? Teve também aqui outra que botaram o Bolsonaro como Bozo aqui também. Aqui. Teve, estou falando aqui que o Temer já foi homenageado também, que o Temer também, mas todo mundo foi sacaneado, né? E isso não é a mesma coisa que propaganda eleitoral, né? Propaganda eleitoral é você elogiar o candidato, né? Ou seja, o Lula está sendo elogiado. Mas é o que eu falo para vocês, eu concordo com o João Santana. A coisa vai ser pior. Vai ser pior porque a associação com escola de samba é negativa para candidato no final das contas, né? Por final, vale a pena falar que tem uma escola de samba que vai homenagear o MST, Acadêmicos do Tatuapé vai homenagear o MST lá em São Paulo, né? E aí o Raí, esquerdista de merda, me vem com essa frase aqui, ó, há poucos atletas de esquerda porque falta informação. Não, Raí, há poucos atletas de esquerda porque os atletas tendem a ter uma base moral e ética sólida, diferente de você, que é um merda de um esquerdista, entendeu? É por isso que as pessoas não se vendem para a esquerda como você se vendeu. Infelizmente, no seu caso, né, só podemos lamentar, né? Então tá aqui, o Raí tá todo empolgado com essa história toda aqui, e que tá fazendo a coisa toda, né? É impressionante como é que esse pessoal acha que falta pensamento crítico. Não, vocês é que não têm o pensamento crítico. A esquerda é só corrupção e bandidagem, não tem nada de bom na esquerda. Que negócio é esse de achar que falta pensamento crítico? Falta para vocês. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.